Passagem de bastão. Paulo Gonet assume na Procuradoria-Geral da República e Lula manda vários recados. As acusações levianas não fortalecem a democracia. Sem saída. Sérgio Moro perde apoio político e cassação é vista como inevitável. Foi gasto especificamente com mim. Enquanto isso, Michele Bolsonaro põe as asas de fora. Senadora de onde? As veias abertas da América Latina. Extrema-direita sofre derrota no Chile. Na Argentina, o presidente que ouve conselhos de cachorros, dessa vez, ouviu vaias. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você que nos assiste nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também no canal Com Brasil, disponível em algumas TVs por assinatura. Então, boa noite também para o meu parceiro de bancada, Chico Pinheiro. Boa segunda-feira, querido. Coragem, segunda-feira. Com as notícias do dia, do Brasil e do mundo, vamos falar delas. Vamos lá. Vamos. Com muita coragem. Com muita coragem. A gente vai falar, claro, você já ouviu aí na escalada o spoiler, mas vamos falar sobre o senador Sérgio Moro. Parece que não vai ter jeito mesmo. A cassação vem aí, mas a gente vai entender tudo isso em detalhes com o Leandro Demore. Vamos falar também de América Latina, como que está sendo Javier Milei depois que ganhou as eleições presidenciais. Parece que não está muito boa a coisa por lá, não, né? Para o Milei. Tá ficando difícil, né? Cada dia mais difícil. Javier Milonga. Você falava, né? Eu acho que não vai ser tão longa, não. Vamos ver, vamos acompanhar. E também, claro, a gente continua falando da guerra, né, Chico Pinheiro? Infelizmente, claro. A guerra que se prolonga entre Israel contra os palestinos. Pois é, e nós vamos começar falando disso, porque não sei se vocês notam em casa, a TV aberta, enfim, a mídia ocidental tem escondido, na medida do possível, porque é impossível esconder isso totalmente, o massacre dos palestinos em Gaza. Ações de Israel que são como ações terroristas. O Papa Francisco disse que as ações de Israel em Gaza são verdadeiras ações de terrorismo. Eu tenho que condenar o massacre de civis palestinos. Hoje um filósofo escreveu na Folha de São Paulo um artigo, né, em que ele diz, em resumo, que a gente devia estar lamentando a morte das crianças vítimas dos ataques do Hamas no começo de outubro, né, e que isso é esquecido. Não é esquecido, só que há uma ação desproporcional. Se o senhor acha que é um grupo terrorista, que foi um ataque terrorista, que nós acabamos concordando que foi um ataque terrorista, a reação é de um grupo, então, que fez uma ação terrorista. Agora, a reação contra o povo palestino é um massacre terrorista de um governo terrorista nazistoide. Sim, nazistoide, que age à maneira dos nazistas, chamado Benjamin Netanyahu. Olha, mais de 18 mil pessoas oficialmente assassinadas pelo exército de Netanyahu e seus aliados que o apoiam, né, como os Estados Unidos. Mais de 96 jornalistas foram assassinados até agora em territórios palestinos. Por quê? São terroristas? Não, porque mostram aquilo que vocês querem esconder e têm conseguido esconder da população mundial na grande mídia ocidental, esconder até quando possível. Esse fim de semana, Gabi, a grande notícia que ocupava o noticiário sobre a guerra de Israel contra os palestinos, né, foi a notícia de que, por engano, o exército de Israel matou 3 israelenses. 3 israelenses, lamentamos profundamente a morte desses israelenses, que eram reféns, mas esses 3 israelenses ocuparam todo o espaço
enquanto a cada 5 minutos morre uma criança indefesa pelas forças terroristas de Netanyahu. Mais de 18 mil pessoas. Semana passada, correu pelo mundo a imagem de prisioneiros palestinos, seminus. Olha eles aí, nas ruas, na faixa de Gaza. Há muitos mais do que esses. Prisioneiros. Isso lembra campo de concentração nazista, por isso que eu disse que o método é nazistoide. Olha aí. O Haaretz mostrou isso. O Haaretz, que é um dos principais jornais de Israel, mostrou. Olha aí. São imagens impressionantes, né, Chico? Agora, hoje sai a notícia divulgada pela Al Jazeera, pela mídia israelense e pela Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, de que 6 desses que estavam presos aqui foram executados, foram mortos, assassinados, dentro de prisões e centros de detenção de Israel. Israel tortura e mata. E as entidades de direitos humanos, as ONGs internacionais, e também a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, não têm acesso a essas prisões para verificar as condições em que estão os presos. Em qualquer lugar do mundo, gente, o preso está sob custódia do Estado. É responsabilidade daquele que o prende manter a sua vida, manter o mínimo de dignidade. Pois 6 hoje, a mídia israelense diz que 6 foram assassinados dentro das prisões pelo governo de Israel. E todo esse povo que está preso aí, todo esse povo aqui, né? Tem um terrorista no meio, não sei. De qualquer maneira, não há acusações contra eles. Não há acusações, informa a própria mídia israelense. Israel já perdeu essa guerra. Perdeu essa guerra junto à opinião pública mundial. Tem tentado esconder o assunto, tem tentado dificultar que as pessoas vejam, porque qualquer ser humano que tem um mínimo de sensibilidade, que tem um mínimo de senso civilizatório, condena esse tipo de ação terrorista de Estado. Como condenou as ações nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e as ditaduras que se espalharam pelo mundo neste século. Há um massacre completo a crianças palestinas e são milhares assassinadas por Israel. O professor doutor Leonardo Boff, doutor em filosofia, teologia, ciência política, disse aqui com os olhos cheios d'água que Jesus nasce morto, o menino Jesus nasce morto na faixa de Gaza, mas que a nossa esperança segue sendo a ressurreição. Esse tipo de pensamento não agrada ao filósofo da Folha de São Paulo. O filósofo acha que isso é antissemitismo. Olha, antissemitismo não pode ser jamais a defesa do povo indefeso da faixa de Gaza, os palestinos em geral. É isso. Há diferenças que não são nem sutis, mas estão para lá da vossa vã filosofia. É isso. É isso, é importante a gente não perder isso de vista, né, Chico? Não. Quase 19 mil mortos palestinos e a gente continua assistindo esse genocídio a céu aberto todos os dias. E o filósofo dizendo que quando você condena isso, quando você fica irado, uma ira santa com essa situação, você está sendo antissemita. Né? Que você está... O maior propagador do antissemitismo hoje no mundo chama-se Benjamin Netanyahu. Esse está armando um clima contra os judeus em todo o planeta. É difícil. Vamos continuar aqui no nosso noticiário. A gente vai falar sobre a nossa situação aqui no Brasil também. Falei no início do programa que a gente falaria sobre Sérgio Moro, a possibilidade de cassação cada vez mais concreta. Todos os especialistas, inclusive, avaliando que realmente isso deve acontecer. A gente vai falar a respeito disso com Leandro Demore a partir de agora. Está cada dia mais perto
Olha só o que respondeu o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, a respeito disso, quando foi perguntado pela jornalista Andréa Sadi, da Globo News, do G1, se acha que Moro vai ser cassado. Só lembrando que corre no TRE do Paraná um processo de cassação por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Essa foi a frase do Valdemar Costa Neto sobre a cassação de Sérgio Moro. Sim, sem dúvida, não desejo mal para ele, mas não tem saída. Demore, vou te dar boa noite com essa frase de Valdemar Costa Neto. Quer dizer, até Valdemar Costa Neto já sabe que realmente não tem jeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Chico. Boa noite, Gabi. Boa noite, Demore. Aqui. Boa noite, meu querido Chico. O caso do Moro já foi, né? Como se diz no sul do Brasil, vamos aproveitar que o Sérgio Moro é sulista, né? Foi o boi com as cordas, né? Como diz o pessoal, né? Quando o boi vai pro brejo, Chico, leva a corda junto, que a corda custa caro, né, Chico? E aí vai o boi e vai a corda junto. Não tem nem a corda, não dá para salvar no caso do Sérgio Moro. E realmente é um caso que dificilmente ele vai escapar. Havia uma ideia de que talvez no TSE do Paraná o Sérgio Moro fosse escapar, e aí depois haveria cassação no TRE, e depois haveria cassação no Tribunal Superior Eleitoral, mas hoje não há mais nem essa expectativa. De fato, o caso Sérgio Moro é um caso bastante claro. Nós temos duas ações para lembrar aí, né? A gente falava sobre isso mais cedo quando a gente gravou, eu e a Gabi, a gente gravou o Em Detalhes hoje, mais cedo, né? Que tem dois casos sendo tocados contra o Sérgio Moro. Um deles é sobre abuso de poder econômico e outro deles é sobre abuso de poder econômico, também Caixa 2. Há aí uma suspeita de que o Moro também tenha feito Caixa 2, que, veja só, era uma coisa super condenada pelo Moro, né? E lembrando que, inclusive, a própria Lava Jato dizia, na época do auge da Lava Jato, e o Moro concordava com isso, que Caixa 2 era pior que corrupção. Caixa 2 não era corrupção, Caixa 2 era pior do que corrupção. Essa foto do Moro aí, vocês me derrubam, gente, para comentar, mas acho maravilhosa, inclusive. Gabriel Vento não perdoa, Gabriel Vento não perdoa, ele sabe que ele vai derrubar a gente, ele coloca de propósito. Parece que o Moro tá assim, vem um mau cheiro de algum lugar, o que será? O que será? Isso, aí ó, é o Batoré, né, o nosso famoso Batoré. E aí, a questão do Caixa 2 ainda há se averiguar, porque aparentemente o Moro poderia ter usado lá um escritório de advocacia que era de um advogado que trabalhou com ele no passado, e esse dinheiro poderia ter sido usado para pagar outras contas de campanha que não fosse só as contas dos advogados. Mas a questão do abuso do poder econômico, para as pessoas entenderem rapidamente aqui o que pesa contra o Moro. O Moro concorreu ao Senado pelo Paraná. As campanhas no Brasil, elas têm um limite de gastos. Por que é que esse limite de gastos foi criado? Basicamente para tentar evitar que pessoas com muito dinheiro se elegessem, enquanto pessoas com menos dinheiro não se elegessem. Por quê? Porque é um cálculo no Brasil que foi feito pelo Cláudio Weber Abramo, jornalista super conceituado, já falecido, né, que nos deixou já há alguns anos. Na época o Cláudio Weber fez um cálculo mostrando que você tinha ali um valor por voto no Brasil e que esse valor por voto garantiria a sua eleição. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que os candidatos vão lá comprar o voto. Não, é o seguinte: você quer concorrer a deputado estadual em Santa Catarina. Bom, quanto você tem que investir para você garantir a sua eleição? Tem um coeficiente que o Cláudio Weber Abramo computou naquela época. Então chegou lá um cálculo, sei lá, em Santa Catarina você tem que investir R$ 3,75. Se você investir isso, você precisa de 18 mil votos para se eleger deputado estadual, então invista 18 mil vezes 3,75, esse é a sua marca de campanha que você vai investir e com certeza você será eleito. Isso funciona. Algumas regras foram impostas no passado para limitar esses gastos. Os gastos, Chico e Gabi, ainda são absurdos. Você pode gastar 4 milhões de reais para tentar se eleger senador pelo Paraná. É um gasto que não comporta uma democracia. Uma pessoa que não tem dinheiro não vai se eleger porque essa pessoa não tem 4 milhões de reais para gastar. Nem dela e nem de financiadores, porque os grandes financiadores do Brasil, a gente sabe quem eles financiam e eles financiam em geral a direita e a extrema-direita. Muito bem. Qual é o grande caso em relação ao Moro? O Moro fez uma pré-campanha para concorrer à presidência da República. Uma pré-campanha, Moro voltando dos Estados Unidos, foto no avião, chegou no Brasil, fez um evento enorme. Isso gerou mídia espontânea, ou nem tanto tão espontânea assim, né?
o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, vai lá, cobre uma cobertura positiva, sempre com o senso crítico abaixo de 0, e aí isso gera uma mídia espontânea para o Sérgio Moro, expõe mais a imagem dele ainda, que já era uma imagem super exposta, de modo positivo, né, para muitas pessoas, e mostra para as pessoas, olha, lembra daquele juiz que você gostou porque prendeu Lula? Então, você pode votar nele agora. Acontece que o Sérgio Moro, em pouco tempo, ele retira essa candidatura para a presidência da República e concorre ao Senado. Qual é a lógica desse processo agora? O Sérgio Moro usou de disfarce uma candidatura, uma pré-candidatura à presidência da República, só que isso o beneficiou para a candidatura ao Senado. O Sérgio Moro, que lembremos, derrotou o Álvaro Dias, que era muito apoiador do Sérgio Moro durante muitos anos no Paraná. Então esse é o caso que pesa contra o Sérgio Moro agora. O Sérgio Moro vem perdendo apoio político, né, Chico e Gabi? Ele já perdeu a extrema-direita quando ele saiu do governo Bolsonaro, brigado com o Bolsonaro, e aí nos últimos dias vem perdendo cada vez mais apoio político. Na semana passada, o famoso abraço no Flávio Dino, o vazamento das conversas dele com o Mestrão, né, a base que ainda estava em torno do Sérgio Moro, que queria se descolar do bolsonarismo, mas ainda era muito lavajatista, também boa parte desses influenciadores, pessoas aí de quinta categoria da Faria Lima, essa gente toda, né, essa gente horrível aí, essa gente já abandonou o Sérgio Moro também, e nós sabemos como esse clima político, ele influencia na decisão dos tribunais, isso é no Brasil e no mundo todo. Então, é muito, muito difícil que o Sérgio Moro escape dessa cassação. Pois é difícil para ele no TRE do Paraná, né? E depois, derrotado, com o mandato cassado pelo TRE, eu acho que ele ainda pode permanecer na cadeira até ser julgado um recurso ao TSE, né? E depois talvez até o Supremo. É Isso. possível que ele tente tudo isso, mas é derrotado por essa história de uso indevido de recursos em campanha. E você sabe que é uma ação movida pelo PT e pelo PL de Bolsonaro. Quer dizer, são as duas correntes, né? Uma à direita, outra à esquerda, apertando o Moro. Moro não vai ter saída, vai perder o mandato, isso deve acontecer logo agora, no começo do ano. Ele deve ser, acho que até o fim de janeiro é a previsão que ele deve ser condenado no Tribunal Regional Eleitoral e depois, com recurso, pouco tempo depois, 2 meses, será definitivamente cassado, né? Agora, isso é uma parte da questão Moro, porque assim como a Vaza Jato revelou, e rendo minhas homenagens a você, que dirigia o Intercept Brasil e revelou para o Brasil inteiro que a grande parte da mídia tradicional não quis mostrar, né, que foi a promiscuidade entre Moro e procuradores, essas vedetes, né, Dallagnol, Moro, todo esse pessoal, né, mostrou tudo aquilo. Uma sequência de crimes, né, crimes que custaram ao Brasil o afastamento de Lula da eleição, né, e praticamente uma vitória entregue a Bolsonaro, porque àquela altura seria muito difícil derrotar Bolsonaro com a candidatura de última hora de Fernando Haddad. Quer dizer, ele deve ao país muito. Muito do que vivemos nos últimos anos, né, é de responsabilidade e culpa dessas vedetes do Judiciário e do Ministério Público. Moro e seus aliados, né, no TRF4, tudo isso, e a turma do Ministério Público, aqueles heróis que apareceram ao outdoor, né, como o Deltan Dallagnol e outros. Agora, isso ainda tem que ser investigado e ele deve ser punido por isso. Você sabe como é que está a situação desses processos? Porque são muitos crimes. Chico, isso nós infelizmente tivemos um azar de ter por muito pouco tempo o juiz Eduardo Apio na 13ª Vara, né? Mas o pouco tempo que o Apio esteve lá, ele conseguiu liberar algumas coisas que estavam presas na 13ª Vara. Entre elas, os acordos de leniência e vários acordos de delação que estavam mantidos sob sigilos, Chico. 3, 4, 5 anos depois, os processos já acabaram, assim, por que esses acordos estavam sendo mantidos sob sigilo na 3ª Vara? Ainda muitos sigilos na 13ª Vara, viu, Chico? Eu conversei muito longamente com o Eduardo Apio uma vez, e ele me contou que ainda, você imagina, Chico,
vários dos grampos que foram grampeados na época da Lava Jato, nós nunca ouvimos esses grampos. Esses grampos estão ainda lá. As conversas que os promotores, os procuradores e o juiz tiveram com eventuais colaboradores, alguns rascunhos de acordo que estão por lá ainda, tem muita documentação nos porões da 13ª Vara, não à toa, a todo momento que se tenta trocar o juiz da 13ª Vara, tem um barata-voa no Paraná e os caras tentam desesperadamente colocar aliados do Moro e do Deltan e daquela turma toda na 13ª Vara para manter a chave do cofre. Agora, o que foi liberado pelo Eduardo Apio já é muito importante e, para além disso, teve, vamos lembrar aqui, uma correição, né? Um procedimento de correição dentro da 13ª Vara e também no TRF4 em Porto Alegre, que era o Tribunal Superior que julgava, que pegava os casos da Lava Jato que eram julgados pelo Moro e levava esses casos adiante, no mais das vezes sempre concordando com o Moro na imensa maioria das vezes. Muito bem, o que é que nós temos ali? Não sabemos ainda, Chico. Qual é a grande suspeita que se aventa ali, né? Há suspeitas de que delatores tenham atuado como espiões, delatores tenham delatado coisas que, na verdade, não conseguiam provar para conseguir causar um burburinho público. Nós temos a delação do Palocci, que é uma delação clássica, né, que não trouxe nenhuma prova, a delação do Delcídio. Nós tivemos agora o próprio Zé Dirceu, que estava condenado pela opinião pública. Na semana retrasada, o Zé Dirceu foi absolvido nos processos que tramitavam contra ele no Paraná, né, por uma total falta de evidências. A Gleisi Hoffmann também absolvida de um outro processo. Enfim, nós temos vários processos caindo e tem uma grande suspeita ali, Chico, que é uma coisa que ainda há se entender como isso funcionou, mas é o seguinte, para as pessoas entenderem rapidamente. Pessoal que está nos acompanhando, atenção, vamos tentar estabelecer uma lógica aqui, Chico, para a gente falar todo mundo a mesma língua. Por que é que a Petrobras, no Brasil, ela recebeu de volta o dinheiro que foi roubado da Petrobras? Muita gente meteu a mão na Petrobras lá. Teve roubo na Petrobras, ninguém nega isso. Isso é evidente, isso é um espantalho usado para essas pessoas, por essas pessoas, para dizer que a gente está negando o roubo na Petrobras. Absolutamente não se nega. Aliás, quem conhece a história da Petrobras sabe que a Petrobras foi roubada desde os anos 50, né? Isso não é novidade para ninguém. Muito bem. No Brasil, Chico, a Petrobras, ela estava nos processos como colaboradora da justiça e vítima. Ou seja, quando se recuperava dinheiro que era roubado da Petrobras, esse dinheiro voltava para os caixas da Petrobras. Agora, nos Estados Unidos, a Petrobras ela teve que pagar multas. Então, no Brasil, ela era uma credora dessas multas, uma vítima, e nos Estados Unidos ela pagava as multas. Qual é a grande suspeita, conversando com muita gente que conhece o caso, e eu, obviamente, pela Vaza Jato, enfim, tenho uma familiaridade com o caso já há muito tempo, desde 2019 no mínimo, né? A suspeita é que, Chico, os caras pegavam o dinheiro que tinha sido roubado da Petrobras, depositavam de novo na Petrobras no Brasil, porque ela era vítima, só que nos Estados Unidos a Petrobras pagava multas para os americanos. Parte desse dinheiro voltou para o Brasil e iria parar na famosa Fundação Dallagnol. Rachadinha Internacional. Rachadinha Internacional, perfeito. É isso aí, Chico. Resumindo, essa é a suspeita. Os caras coletavam dinheiro, colocavam dentro do caixa da Petrobras, jogavam esse dinheiro na mão dos americanos, os americanos ficavam com uma parte, o DOJ, o Sistema de Justiça americano, e uma parte voltaria para o Brasil, para uma empresa de CNPJ privado, uma entidade com CNPJ igual a empresa que vocês estão montando, que vocês têm aí na casa de vocês, gente, CNPJ, tá? O Dallagnol e essa galera iam montar montaram um CNPJ. Fizeram um contrato com a Petrobras, o contrato existe, é público, está assinado, no qual a Petrobras se comprometia em mandar parte da grana para o CNPJ deles e eles fariam a gestão dessa grana bilionária, mais de 2 bilhões de reais, e aí supostamente, né, Chico, para educação, para sistemas anticorrupção e blá, 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 e blá, blá, blá. A suspeita é que tudo a se investigar, mas que isso consistiu em um grande esquema de enriquecimento ilícito de algumas pessoas com a participação de agentes da Suíça e dos Estados Unidos. Aliás, nós publicamos no ICL esse ano aqui novas matérias, junto com o colega Jamil Chad, né? Eu e o Jamil Chad publicamos novas matérias mostrando que o Dallagnol e os procuradores estavam fazendo um conluio lá com os americanos e com os suíços. Para encerrar o assunto, não por acaso, Chico, porque isso é a coisa preocupante mesmo, não por acaso, depois que esse dinheiro todo foi triangulado,
e ele estava pronto para vir para o Brasil e ser depositado na conta desse CNPJ, isso estava em contrato, atenção, não é o que eu acho, isso estava em contrato, foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes nos 45 do segundo tempo. Não por acaso, vários desses procuradores, inclusive o Stefan Lentz, que era o procurador-geral da Suíça, alguns procuradores dos Estados Unidos, policiais federais dos Estados Unidos, pessoas do DOJ nos Estados Unidos e também procuradores aqui no Brasil, saltam do poder público para a iniciativa privada, prontos para gerenciar esse dinheiro. Então, isso é a grande história que ainda há de se descobrir dentro de tudo isso que rolou. E tem ainda o caso do Tony Garcia e outros, né, que querem contar o que passaram nas mãos dessa turma, né? Dessa Tacla Duran. Gangue Tacla Duran, Tony Garcia, e por aí vai. Agora, Gabi, tem uma pergunta sobre uma... Na verdade, porque se o Moro for cassado, né? Aliás, quando o Moro for cassado, porque a gente sabe que isso está cada dia mais perto de acontecer, a gente tem a cadeira do Senado que deve ser assumida por alguém. A gente imagina, inclusive o Demore deu o spoiler aqui, já vou aproveitar para dizer que amanhã, às 10h30 da manhã, conversei com o Demore sobre o caso Sérgio Moro e vai para o ar amanhã às 10h30 da manhã aqui do ICL, então já fica a dica. Mas a gente falou justamente sobre quem deve assumir essa cadeira. E aí a direita está dividida em alguns nomes, dentre esses nomes, Michele Bolsonaro. E aí que tá. Nessa entrevista que o Valdemar Costa Neto deu para Andréa Sadi também, ele disse que a Michele Bolsonaro não quer ser candidata ao Senado pelo Paraná. Mas calma, tá? Porque olha o que disse a Michele no encontro no último sábado, agora, quer dizer, no encontro do PL Mulher. Vamos dar uma olhadinha. Deus está me chamando para algo novo no Brasil. E eu estou aqui. E eu estou... Senadora de onde? Da onde? Daqui? Deus vai dar sabedoria para vocês escolherem o melhor para o estado do Paraná. Uma pessoa que seja realmente elegante, que possa ter elegância para trabalhar e para lutar por esse estado tão maravilhoso. Mas é muita cara beleza, de pau, né? É de elegância, né, que se precisa para ser precisa senador. de honestidade, precisa de seriedade, né? Precisa de compromisso com democracia, precisa ter história, dona Michele. Dona Michele, precisa explicar o cheque lá do Queiroz, né? Precisa de honestidade. Né? Agora é muito cara de pau. E também ainda fala de Deus. Que Deus é esse? Agora o Paraná, infelizmente, tem uma quantidade de gente obtusa, mas uma quantidade terrível. Há muita gente boa no Paraná. A Michele é uma delas, né? Mas me parece que talvez Bolsonaro tenha um pouco cortado as asas ali, né, Demore? Bolsonaro e Valdemar também. Valdemar também tem poderes sobre ela, né? Logo depois desse vídeo, vem ele falar, não vai sair candidata não, mas não parece que, né? A gente está vendo aí a Michele Bolsonaro, parecia estar bem instigada a querer concorrer ao Senado, sim. Ela quer, mas eles não querem, eu acho que é por aí. E aí, Demore? Essa vaga vai ficar na mão da direita no Paraná, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Me surpreenderia se fosse diferente, até se fala da Gleisi Hoffmann, que poderia concorrer, né? Só para as pessoas saberem, em o Moro sendo cassado, tem que ter novas eleições porque a chapa se beneficiou, então não faria sentido ele ser cassado e o suplente assumir, né? O suplente foi eleito sob o mesmo abuso de poder econômico, caso a chapa seja condenada. Eu não acho que a Gleisi vai entrar nessa, acho difícil. A Gleisi está passando por um momento pessoal novo, diferente, acabou de passar por um problema, uma questão de saúde muito grave, né? Tá super bem, se recuperou, né? Tá feliz, tá tranquila a Gleisi. Não acho que faça sentido para ela tentar disputar. Não sabemos o dia de amanhã, pode ser, né? Até porque se tiver um chamado lá do presidente Lula, dificilmente a Gleisi negaria, diria que não. Mas eu acho que isso vai ficar na mão da direita no Paraná. E a verdade é o seguinte, gente, o Paraná,
vai eleger qualquer pessoa da direita para essa vaga do Sérgio Moro e, sobretudo, vai eleger qualquer pessoa que o Bolsonaro apoiar. Então, qual que é o cálculo, principalmente do Valdemar da Costa Neto, que de bobo não tem nada, conhece eleições como poucos no Brasil. Ele não vai querer queimar o nome da Michelle como senadora do Paraná, por quê? Porque está muito longe da eleição ainda, da reeleição do Lula ou da eleição da outra pessoa que for concorrer com o Lula. O Valdemar da Costa Neto vai precisar dela. E hoje, a Michelle, ela está numa posição muito confortável, ela está fora da berlinda, ela não é um alvo de ataques diretos, ela só aparece, ela só vai na boa, só joga em casa, só aparece nesses eventinhos de falsa crente, fazendo egípcia aí, nesses eventinhos do PL Mulher e tal. Se ela vai para o Senado, ela vai ter que estar no embate diário, e aí ela vai tomar paulada, como toma a Damares, como toma o Mourão, como toma essa gente toda, e isso desgasta a imagem dela. Eu acho que o Valdemar está guardando a Michelle, porque ela tem sim uma força eleitoral muito grande. A Michelle tem condições de se eleger senadora, eu acredito, em qualquer estado que ela for concorrer, mas o Valdemar vai guardar ela para as próximas eleições. Tem aí um cenário ainda que não se sabe o que pode acontecer no futuro. O Lula pode concorrer à reeleição, mas vem um Tarcísio muito forte, o Bolsonaro está inelegível, então ela eventualmente pode ser, por exemplo, uma vice do Tarcísio numa futura chapa para a presidência da República. Ela pode ser, a Michelle pode ser, ela é um coringa que está sendo guardado pelo Valdemar. E aí tem uma questão importante. A Gabi falou, ela parece que ela quer. Vamos lembrar o seguinte, o eleitorado da extrema-direita no Brasil, que a gente chama de bolsonarista, mas não é só bolsonarista, porque o Bolsonaro, eventualmente, daqui a um tempo, ele vai morrer, como todos nós, né? O Bolsonaro também, né? E aí, esse eleitorado da extrema-direita não desaparecerá com o Bolsonaro. Então, ele é um eleitorado da extrema-direita. É um eleitorado extremamente machista. Então, se a Michelle tentar colocar as asinhas de fora e fazer qualquer coisa, e o Bolsonaro e o Valdemar desautorizarem, ela vai ter um voo de galinha. E ela sabe disso. Para a Michelle ganhar a eleição e conseguir alguma coisa na vida dela, na vida política dela, ela precisa ajoelhar na frente do Bolsonaro, na frente do Valdemar, e eles vão autorizá-la, como boa mulher da extrema-direita, o homem vai autorizá-la a fazer o que eles determinaram para ela. Isso é uma visão, inclusive, dessas agremiações religiosas que eles participam, uma visão deles, uma visão bíblica, né? A mulher é obediente, é servil, né? E o homem é o líder, é o cara que comanda, é o cara que domina. Então, eu não acho, não me parece, se já há pesquisas eleitorais dos partidos, né? Para os partidos saberem quem é que está mais pronto ali para assumir a vaga do Sérgio Moro. Eles podem inventar alguém ali, como eles inventaram o Jorge Saif, gente, em Santa Catarina, que é senador. O cara era um Zé Mané, ninguém sabia nem quem era. Zé Mané mesmo? Claro, Zé Mané. Olha aqui, tem mais uma chance de tentar lá o Álvaro Dias. Olha só quem tá aparecendo aí. Tem o Álvaro Spoiler, você viu? Chico Sá. Sérgio Moro. O Álvaro Dias, sei lá, de repente ressuscita essa coisa também. Pode ser, podem ressuscitar o Álvaro Dias, mas tem outros... Chico, eu acho que assim, se eles pegarem assim, um pardal, um passarinho, e o Bolsonaro falar que vai ser, é capaz de eleger, cara. Eles elegeram o Saif em Santa Catarina. Paraná elege. Santa Catarina também elege. E também eles vão fazer esse cálculo de não querer dividir os votos na direita, né? Então eles vão fazer um cálculo bem certeiro ali em algum momento. Tem o Ricardo Barros também, o Guilherme Amado apurou esse bastidor, quando eu conversei com ele a respeito disso, ele também citou o nome de Ricardo Barros como uma liderança ali da direita, não dá para desprezar o nome dele. Tá sem lugar, né? Gabi? Exatamente. Mas vamos pegar o histórico eleitoral de Santa Catarina com o bolsonarismo, tá? Hamilton Mourão nunca pisou no Rio Grande do Sul, virou senador pelo Rio Grande do Sul, derrotou o grande Olívio Dutra, né? O Bolsonaro em 2018 elegeu como governador de Santa Catarina o Carlos Moisés, que era um bombeiro militar, ninguém conhecia, ele se inscreveu para concorrer à eleição no último dia útil de inscrever a chapa, o bolsonarismo conseguiu eleger o Carlos Moisés. Depois de descartar o Carlos Moisés, conseguiu eleger o Jorginho Melo. O senador Jorge Saif, ninguém sabia quem era essa criatura, elegeram o Jorge Saif. Então tem uma força eleitoral para eleger qualquer pessoa. Eu acho que eles não vão querer queimar o cartucho Michelle nesse momento. Elege o velho da van que apareceu agora mesmo. Essas coisas a gente não pode falar em voz alta, gente.
A gente não pode sair falando essas coisas em voz alta, porque vai que dá ideia. Exatamente. Não, agora, gente, o pessoal do chat está falando, Chico Sá apareceu. Sim, gente, daqui a pouquinho o Chico Sá vai entrar com a gente, que a gente deu um spoiler. Você viu que ele apareceu assustado aqui, né? Ele estava com uma cara de assustado pelo papo que a gente estava tendo de quem vai ser o senador da direita. Eu não tenho dúvida, do Paraná, né, com a maioria bolsonarista e o pessoal completamente bitolado de lá, é dos estados, acho que é o estado recordista em células neonazistas do Brasil. Então, do Paraná, nada contra o povo do Paraná, mas contra o eleitorado de extrema-direita, o Paraná elege qualquer coisa, vem alguma droga de lá. A gente também não está muito fora, não, viu, Chico? Né? Hein? Nenhum outro estado está muito isento. São Paulo a gente elegeu tanta coisa aí. Não, São Paulo elegeu o astronauta, o senador. Então não dá para... Elegeu Zambelli. Pois é, Zambelli, exatamente, gente. Elegeram Pazuello. Rio de Janeiro também elegeu tanta Pazuello. coisa. Então acho que a gente está todo mundo aí sujeito, infelizmente, à extrema-direita e a gente tem que tomar muito cuidado com essas figuras. A lista é grande, a lista é grande. Vamos falar, gente, sobre o Exército, volta a ser pauta aqui. Olha só essa história, gente. Empresas, em nome de laranjas, ganharam pelo menos 18 milhões de reais. 18,2, para ser mais precisa, milhões de reais em contratos assinados com o Exército Brasileiro ao longo do último ano. Formalmente, como é que é essa história? As empresas estão no nome de jovens ali de 20, 21 anos que moram no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Detalhe, elas são controladas por um empresário e um contador que são alvo de diversas investigações da Polícia Federal. Isso por fraude em licitações em outros órgãos públicos já. Então, esse contador se chama Luiz Romildo Melo, informação que é do repórter Luiz Vassalo. Inclusive, Luiz Vassalo, excelente repórter do site Metrópolis. Demore, diga lá, você não se aguentou, né? Não, é excelente, Vassalo. O Luiz Vassalo é um excelente repórter. Sim. Não, mas é que essa história, gente, olha só, não é a primeira vez que a gente está falando do Exército aqui, né? No ICL Notícias, no ICL Notícias, segunda edição também. É realmente, olha... É difícil. Laranjas agora. Eu acho um escândalo isso. Laranjas verde-oliva. Laranjas. Olha a gravidade dessa história. A gente tem um problema com o Exército, Gabi, que não será resolvido enquanto nós não o resolvermos. Parece uma platitude idiota que eu tô falando, e em certa medida ela é, porque a situação é idiota. O básico precisa ser dito. Gabi... enquanto a gente não tiver, nós temos no Brasil uma democracia de controle civil. Os militares são nossos funcionários. Gabi, sabe quantos por cento o Exército, as Forças Armadas usam do Ministério da Defesa, do orçamento que lhes é destinado para pagar folha, principalmente folha, salário dos alto-oficiais? 80%. Não o soldado, cabo. Mais, Chico, 82%, meu. 80%. Então, assim... É um grande cabide de emprego. Esses caras têm uma justiça para chamar deles, que é a justiça militar. Eles se blindam, ou seja, muita coisa rola ali na justiça militar. Nós não temos acesso a essas investigações e nós, como civis, que pagamos a brincadeira dessa gente toda, que brincou de dar golpe de Estado durante 4 anos e quase conseguiu em janeiro, nós nunca conseguimos desmontar essas estruturas. O mais perto que nós chegamos nos últimos anos foi a Comissão Nacional da Verdade e nós vimos o furdunço que deu. Eles não gostaram, eles foram para cima da Dilma. O caldo do impeachment da Dilma tem também um caldo militar. E vamos. Claro, você já notou, né, que estão sendo lentamente blindados das tentativas de golpe? Cadê o nome do Heleno, do Braga Neto, dessa gente toda golpista, né, neofascista? Cadê? Esse pessoal vai desaparecendo. Ficou aquela raia miúda que bucha de canhão de militar, que foi parar na esplanada e que depredou tudo, mas daí para cima, até você chegar nos oficiais, na família do Vilas Boas, a mulher dele, a filha, que estava lá naquele alojamento onde se preparava bomba, inclusive para explodir aeroporto, né? Quer dizer, esse pessoal vai se escafedendo, né? E o Exército passa a ter
outra imagem, daqui a pouco o Exército vai defender a fronteira do Brasil com a Venezuela, né? O ministro Múcio cresce de moral em cima deles. É complicado isso, mas enquanto a gente não acertar historicamente essa questão dos militares na República, eles que deram o golpe da República em 1889 e até hoje são permanente ameaça de golpe no Brasil, enquanto essa gente não virar funcionário público e patriota de verdade, que serve ao país e à Constituição, nós vamos viver sob mira disso aí, ó. Ameaças permanentes, ameaças de truculência, de tortura, de qualquer coisa. E nós tivemos, Chico, nos últimos anos, nós conseguimos abrir algumas janelas com os arquivos que foram liberados, que eram sigilosos durante a ditadura militar, e no pouco que a gente abriu, a gente já viu escândalos de corrupção, superfaturamento em Itaipu, o esquema, uma matéria que eu publiquei no Intercept em 2017, 18 ainda, esquema com a Fiat Automóveis do Brasil, os caras tinham mais de uma centena de espiões dentro da Fiat, com salinha na Fiat, com coronel do Exército coordenando espiões para espionar o movimento sindical na Fiat nos anos 70 para sumir com pessoas, para torturar pessoas. Assim, ó, no ano 70 eles tinham oficiais em todas as grandes empresas, né? Em todas, não é? Claro. Inclusive, eu posso falar isso porque eu vi perto de mim, né? Meu pai tinha uma pequena empresa que prestava serviço para a Sominas e foi ameaçado por um tenente-coronel que queria superfaturar trabalhos da empresa do meu pai para financiar grupos terroristas do Exército que agiram naquela Operação Cristal. Quem é mais antigo se lembra, né? Inclusive que resultou na morte da secretária do AB, a dona Lídia Monteiro. Meu pai acabou deixando isso porque a barra estava muito pesada, né? Ele preferiu sair, porque ele não concordaria em deixar dinheiro na mão desse povo, que sabia que era para fins terroristas. Mas é o Brasil com os militares sem até hoje respeitar o seu papel constitucional e de funcionários públicos, né? Uma coisa que é muito pouco falada, né, Chico? A gente fala muito que houve repressão em relação à imprensa durante a última ditadura militar brasileira, e a gente relaciona isso muito às questões ideológicas, porque os caras queriam reprimir a esquerda ou o comunismo, e aí queriam reprimir os jornais para que não se falasse nisso. Não. Também se reprimia a imprensa durante a ditadura militar para que a imprensa não descobrisse as maracutaias destes senhores. Era também um esquema para evitar que se investigasse corrupção, era por isso que se batia em jornalista, era por isso que se matava. A gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente relaciona a repressão à imprensa nos anos 70, principalmente, né? A questão ideológica, a questão dos comunistas, a questão dos militares, não sei o quê. Não, era também porque eles tinham um medo terrível que a imprensa fizesse o que nós estamos fazendo agora aqui. Mas é sempre, né, isso, Demore. Isso é aqui, isso é Netanyahu mandando matar 96 jornalistas até agora, que a gente saiba, são 96, pode ser até mais, né? Quer dizer, esses autoritários, essa turma de terrorismo de Estado, né? Eles têm muito medo da palavra, eles têm muito medo da nossa arma, que é a caneta, é o computador, é a máquina de escrever. E contra nós eles apontam os tanques. Apontam os fuzis. Olha, minha arma é isso aqui, e é isso, a minha cabeça e o que eu digo. Mas que medo eles têm de nós, hein? Que medo eles têm de nós. E vale dizer também, você citou agora há pouco, né, Chico, o nome do Braga Neto. Em setembro, a Polícia Federal fez uma operação para apurar aquela suspeita de fraude na verba da intervenção federal de 2018, e o chefe da intervenção era justamente o general Braga Neto, né? O Braga Neto, ele teve o sigilo telefônico até quebrado pela justiça. Essa investigação é aquela que envolvia a compra de coletes à prova de balas. Todo mundo deve se lembrar dessa história a respeito do Braga Neto. É bom a gente também ressaltar. Essa compra de colete superfaturados. Superfaturados, que o Braga Neto tinha a caneta no Rio de Janeiro, intervenção que foi feita pelo Michel Temer, depois do golpe contra Dilma Rousseff. Esses caras comandaram lá, o Braga Neto comandou, tem o Richard Nunes, que é outro que pouco se fala também, sumiu o Richard Nunes, né? Que era o grande cara da intervenção, que ia mostrar o crime da Marielle, porque não sei o quê, e aí o TCU, já antes da compra dos coletes, falou, olha, vocês estão comprando material bélico,
de uma empresa importada, mas há o equivalente nacional. Então isso é vedado pela lei. Os caras foram lá e compraram. Agora, finalmente, esse ano começou a aparecer as coisas do Braga Neto, né? Exatamente. Gente, acabou de sair uma notícia aqui, quero aproveitar você aqui ainda, Demore, justamente para falar sobre isso. Lembra aquele bombado bolsonarista acusado de tráfico de drogas? Exatamente, o Renato Cariani. Essa figura, ele foi indiciado por associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado. Polícia Federal que indiciou esse influenciador fitness, né, bolsonarista também, o Renato Cariani. Ele continua em liberdade nesse momento porque a Justiça negou nessa segunda-feira um pedido de prisão que foi feito pelo Ministério Público e, segundo a polícia, o tráfico é equiparado, eu falei aqui de tráfico equiparado, né? Eu vou explicar por quê. Porque o Cariani supostamente não se envolveu diretamente com essas drogas ilícitas, mas com produto químico que aí sim seria destinado para preparar esses entorpecentes. Então, por isso, toneladas é tráfico de cocaína, equiparado, né? Exatamente. Agora, você me lembrava, esses dias aí, né? O Jair Bolsonaro teve fazendo uma visita à empresa desse cara. Inclusive, a academia dele. A academia dele, inclusive, parece que o isentou de alguns impostos federais, não sei, usando que artifício, né? Quer dizer, o bombadão é também Deus, pátria, família e... Bom, deixa... Esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico, né? Produzir toneladas de drogas, inclusive, especialmente crack. E aí, por isso, virou uma série de memes na internet. Agora, Demore, ele, inclusive, prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, nessa segunda-feira. E agora foi, de fato, indiciado, né? Então, a gente tem mais um passo nessa investigação contra o Cariani. Ô, Gabi, o falecido, né, que passou pela terra de não saudosa memória, Olavo de Carvalho, ele falava sempre que tem uma fake news chamada os decálogos de Lenin, que seriam escritos de Lenin para dominação mundial, não sei o quê, e ele atribuía ao Lenin uma frase que Lenin nunca falou, né? Acuse-os do que você faz, né? Como é que é? Já vi. Eles repetem isso. Né? Ad nauseam. Isso. Eles repetem isso o tempo todo, né? Aliás, a maioria deles não sabe. Acho que até que o Olavo de Carvalho até sabe quem foi Lenin, porque esse resto aí, esse Magno Malta... Sabia, né? Porque agora... Sabia, né? Sabia. Mas não sabe mais. Ninguém sabe nada, né? Agora, Olavo de Carvalho, mas o astrólogo disse que era filósofo. Ele falava isso da esquerda, né, Chico? A esquerda usa esse decálogo, que é acuse-os do que você faz, diga que eles são o que você na verdade é. Quando nós estamos vendo agora, com o passar dos anos, que tudo que essas pessoas fantasiaram sobre as pessoas de esquerda... Veja, Chico, eu sou casado há 19 anos, eu tenho a vida a vida mais chata do mundo é a minha. Pra você ter uma ideia. Eu moro, uma pessoa que mora no interior, não faço nada, só trabalho, né? E os caras fantasiaram, né, Chico, que a gente é a conexão com os hackers russos, com o PCC, com não sei o quê. E aí a gente vai vendo que aos poucos, na verdade, essa gente é essa gente de fato. Eles estavam nos acusando do que eles fazem, né? O Cariani, aliás, vários memes incríveis, né? Inclusive Craquiani, né? Que tem a ver com crack, Cariani, né? Pegaram? Craquiani. Aí o Cariani, no começo da apuração, eu fico muito com o pé atrás quando sai muita coisa de Polícia Federal nos primeiros dias, Chico, porque a gente não tem acesso à investigação, ainda é só o poder acusatório falando, o cara não conseguiu se defender ainda, eu não gosto do jeito que as coisas são feitas, tá? Vou deixar bem claro aqui, já falei isso no N1 na semana passada, eu não tenho nenhuma simpatia por esse senhor, mas eu não gosto do método, sabe? De bota um monte de coisa na imprensa, tudo picotado. Também não gosto, não. Eu prefiro que primeiro apure tudo, e a hora que tiver tudo, aí você apresenta e ele já vai a julgamento, né? Essa coisa de soltando e você vai condenando o cara na opinião pública antes da hora, embora pareça aí que tem muito por onde esse cara escapar, não. Mas aí, se a gente for olhar agora é a fase do indiciamento, né? Então, na fase do indiciamento, significa que a Polícia Federal, em tese,
terminou a investigação. Agora que a investigação está terminada, nós já temos várias provas rolando aí. O cara teria falsificado e-mails para fazer de conta que tinha feito negócios que não fez, teria forjado vendas que não poderia ter feito, esses produtos químicos foram desviados para empresas de um cidadão que já tinha sido preso, já tinha sido enrolado com o primeiro comando da capital, o PCC. Agora nós temos uma coisa mais clara e eu vi, Chico, por curiosidade jornalística também, né? E também porque eu gosto de ver essas pessoas se ferrar um pouquinho. Os vídeos do Cariani se defendendo. Ele fez aí uma série de vídeos, no primeiro dia fez um de 15 minutos, depois fez um de meia hora e ontem fez um de uma hora e pouco. Eu olho isso com muita atenção, né? Procurando os elementos e tal. Ele não se defendeu do que ele é acusado. Ele usou o clássico pegar, assim, 2, 3 espantalhos, uma matéria mal redigida da CNN, um outro negócio lá, no que ele tá certo em bater naquilo, mas aquilo não é a acusação contra ele. Ele se defendeu muito mal, ou seja, não parece que ele tem elementos para se defender. Agora, indiciado, para as pessoas entenderem o procedimento. Indiciado quer dizer o seguinte, a polícia termina a investigação e fala, olha, nós, polícia, temos indícios... Ele não é culpado ainda. Temos indícios, por isso que é indiciado. Temos indícios de que esse cara pode ter cometido esse crime. Agora, essa investigação vai para a mão do Ministério Público Federal, que já está participando das investigações e desse diálogo. O Ministério Público Federal vai envelopar isso em forma de acusação e vai remeter a acusação para a Justiça. E aí ele passará oferecer denúncia. Oferecerá a denúncia, perfeito. E aí ele passará a ser um denunciado caso a justiça aceite a denúncia, porque o juiz pode olhar a denúncia e falar, não, essa denúncia é muito ruim, não temos elementos suficientes para a denúncia. Se a justiça aceitar a denúncia, aí sim ele virará réu. A partir desse momento, ele vai começar a apresentar a defesa dele e aí a gente vai ter que esperar o proceder das investigações, do julgamento para entender se esse cara de fato é culpado e em quais crimes. Mas, repito, os indícios são bastante evidentes de que tem uma coisa estranha na empresa desse cara. A isso a gente chama de devido processo legal, que todo mundo tem que ter direito. Né? Exatamente, mesmo sendo Chico. Um pilantra, tem que ter direito ao devido processo legal. E Chico, demorei aqui, muita gente lembrando, a Eloneida, pesquei aqui o comentário dela, olha só, na favela a polícia mata e depois pergunta, justamente, a gente está falando que todos devem ser submetidos ao processo legal, a gente não está falando isso porque é o Cariani, que é um homem branco, influenciador, né? Não é por isso, é porque todos deveriam ser submetidos a esse processo. Demore, diga, querido. Só rapidamente, quando a polícia bate numa favela, isso a gente já viu 1 milhão de vezes. A polícia vai lá numa favela, ela chega na casa de uma pessoa, tá? E aí chega lá, tem uma mansão na favela. Mansão na favela, né, gente? Na favela dos Jardins, é? Não, nas favelas mais fáceis, vamos colocar assim. E aí chega lá, como é que aparece, né, na imprensa? Mansão do tráfico, a mansão do traficante, a mansão... Gente, quando aparece a mansão do tráfico na favela, o momento legal em que essa pessoa que mora no Jacarezinho, ou na Maré, ou na Rocinha está, é o mesmo do Cariani. A pessoa é um investigado. Exato. Sequer indiciado ainda. Mas o Cariani é um empresário, um influenciador fitness, o não sei o quê. Então vejam a diferença de tratamento entre uma coisa e outra. Demore, mas na favela, né, quando chegam na mansão ou num cafofo que eles acham que é de criminoso, pode até ser mesmo, né? O sujeito não é nem indiciado. Na maioria das vezes ele é executado com pena de morte, que não existe no país. Eu fiz uma ligeira provocação aqui para lembrar o caso de ontem, né, ontem ou de sábado. Foi sábado ou foi ontem? Sábado. De sábado, né, desse empresário aqui dos Jardins, que acabou morrendo, coitado, que abriu fogo contra 2 agentes da polícia, 2 investigadores, matou uma investigadora da Polícia Civil de São Paulo, de 39 anos, que deixa uma filha de 5 anos, matou a sangue frio e depois foi morto pelo parceiro dela, da polícia, que tentou se defender. Depois morreu, então, morreu, ele mesmo morreu a policial e morreu o segurança dele, que também saiu atirando. Quer dizer, essa turma bolsonarista, ele era CAC, ele tinha direito a porte de armas, ele tinha, parece que 4 pistolas automáticas, olha a figura aí. 4, olha, uma no bolso, outra na mão, tá vendo?
Aí agora ele toma os tiros desferidos pelo policial, ó, depois de matar a policial, a feminina. Agora vem o policial, entra ali no quadro e atira nele. Atira nele, ele morre. E o segurança da casa... Aí, olha o policial atirando. Aí o segurança da casa sai e tenta alvejar esse policial, é morto também. Quer dizer, tudo isso aí com um cara que era CAC, que morreu, que era CAC, repito, que tinha direito ao uso da arma e de várias armas, foram encontradas 4 na casa dele, né? Ele tinha arma em casa, ele tinha passagem na polícia por homicídio, por um atropelamento, onde foi acusado de homicídio, ele tinha mais outras condenações, ele tinha em casa cocaína, maconha e haxixe, né? Só que aí não acontece, ele achou que isso aí podia ser bandido e tal. Só que aí, né, nesse caso, a história acaba com 3 mortes, que a gente sempre vai lamentar, venham de onde vier, mas acaba por aí. Agora, quando é morto um policial, que nós lamentamos profundamente, no Guarujá, a polícia vai lá e executa 29, 30, né? E assim em todas as favelas desse país, né? É só para mostrar como é que é a diferença. Aí mataram um policial. Será que a polícia de São Paulo vai agora invadir e verificar todas as casas vizinhas da região nobre dos Jardins para ver se tem mais alguma coisa por aí? Olha, esse cara era milionário, esse cara é dono dos maiores laboratórios de análises clínicas da cidade de São Paulo e do Brasil, né? Esse cara tinha passagem pela polícia, tinha porte de arma, que não deveria ter, até pelo histórico dele, né? E tinha droga em casa, simplesmente assim. Então a gente sabe como é que é o Brasil, né? É isso. Vamos nessa então, Demore. Obrigada por hoje. A gente se vê amanhã? Nos vemos amanhã. Então, até amanhã. Valeu, querido. Um beijo. Obrigado, boa segunda-feira. Beijo. Bom início de semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Gente, ele apareceu aqui num spoiler, aqui com um olhar meio assustado, né? Vem pra cá agora de verdade, Chico Sá. Ô, meu sabiá. Sabiazinho, bububu. Boa noite, Gabi. Boa noite, Xará. Xará. Eu me assustei, viu? Eu não entendi o fenômeno, eu me assustei, desliguei no susto, saí correndo, porque... Maravilhoso. Que diabo é que eu tô atrapalhando aí? Pô, tava tão boa a conversa com o Demore. Que é isso, e eu Chico? apareço do nada. Você não atrapalha jamais. É que você já tava dando spoiler que você ia entrar depois. Você tá sempre à frente do seu tempo, entendeu? É isso. Boa! No ponto futuro, é isso aí. Ah, Cláudio Coutinho, para os antigos que lembram de Seleção Brasileira, não é ele que inventou o negócio do ponto futuro? Overlapping, Chico, é isso aí. Overlapping, é isso aí. Excelente. Bora falar de Gonê, Chico Sá, então? Vamos falar de política de Brasília agora. Hoje o Paulo Gonê tomou posse, a gente já sabia, na Procuradoria-Geral da República, que ia acontecer hoje. Quem falou na posse foi o presidente Lula. Ele fez um discurso, vamos ver o que ele falou nesse discurso. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade, não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Porque senão as pessoas serão condenadas previamente, muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Da minha parte,
eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Ô Chico, que recado, né? Porque ele estava falando ali na frente de procuradores, ex-procuradores da Lava Jato. O MP tem que recuperar aquilo que foi perdido. Foi um recado bem claro, né? O Janot estava lá, né? Um dos inventores da Lava Jato. É, exatamente. Exatamente, Chico. Esse personagem, o Rodrigo Janot, estava ali na primeira fila. Ele ouviu toda essa mensagem, todo esse recado. É um recado que conta um pouco da própria história do Lula, é um recado que conta da prisão injusta do Lula, os 580 e tantos dias na cadeia. Então, era um recado, assim, só não entendeu se tivesse com o ouvido ali, só se tivesse ligado nos vídeos do Marcelinho Carioca. Porque se tivesse... Opa! Marcelinho foi solto já. Se tivesse ouvindo a cerimônia, levou para casa um belo recado. E o Janot, Chico, já que você citou, lembra, ele foi o grande personagem dessa... não sei como é que ele tem a coragem, a cara de pau de comparecer nessa cerimônia, porque, lembra, ele chegou até a ameaçar o Gilmar Mendes de morte. E o Gonê é praticamente escolhido pelo Gilmar. Muita coragem do senhor Janot aparecer ali na primeira fila, né? Não. Coragem de quem estava lá de ter ficado, porque o Janot confessou que foi ao Supremo com o revólver carregado, que ele ia dar um tiro no ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, coragem é você ficar numa sala quando entra o Janot. Você não sabe o que vai acontecer, né? Bem que eu acho que ele não atira nem no passarinho. Eu também acho que é só bafo, é só conversa. Bravata. Mas foi um personagem curioso nessa cerimônia com um recado direto. O recado é o seguinte, olha, aquela palhaçada, aquele circo da Lava Jato, por favor, não repita, né? Acho que tem toda o desenho, a história da Lava Jato nesse discurso do Lula. Fazer circo, fazer aquela presepada que o Deltan Dallagnol fez comigo, por favor, aquilo nunca mais. Um recado muito direto, muito expressivo, e resumiu, né, o Lula resume dizendo que só pede isso. O resto pode trabalhar, pode tocar o projeto dele lá e tal, e bola para frente. Mas circo de Lava Jato de novo, não. O Chico, mas também o Gonê fez um discurso, né? Claro, ali durante a posse. Sinal brilhante, hein? Ele foi interpretado como um recado para superar as divisões internas dentro do Ministério Público, né, em relação à Lava Jato. Então é importante o discurso também. Vamos assistir. Não buscamos palco nem holofote, mas com destemor havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. É isso o que impetro para mim e para todo o Ministério Público, ao Deus da paz, à Mãe do próprio Deus, com a dedicação a essas causas dos meus melhores esforços no desempenho do cargo em que fui investido. Muito obrigado. Também foi um discurso importante, né, Chico Sá, que vai nesse sentido de pacificar também essa história. É um discurso sereno ali, né, com uns toques de catolicismo e tal, mas um discurso bastante sereno de quem está
quem não vai permitir nenhum espetáculo. Agora tem que lembrar que está na mão dele muita história do governo passado, né? Opa, olha só esse comentário, Chico. Gonê, faça seu serviço aqui no nosso chat, coloque Bolsonaro na cadeia. Os processos criminais. Exatamente. Né? Exatamente, Chico. Agora, vamos ver qual vai ser o comportamento dele nesse sentido. A gente não pode falar de circo com o Bolsonaro, porque ele está num lucro absurdo, né? Faz mais de um ano, quase um ano, está completando, que deixa o governo, está solto. Chico, como sempre lembra o nosso extraordinário Lênio Streck, sequer foi indiciado. Ele não tem nada, ele está passeando. Ele está passeando na Argentina, a mulher dele, Michele, está brincando de candidata no Paraná, a família toda está dando o seu showzinho particular por aí, seja nos gabinetes do PL, seja na Câmara, seja nas CPIs, está todo mundo livre, leve e solto até agora. Se levar em conta, né, Chico, tudo que já aconteceu, 8 anos de inelegibilidade, está no lucro ainda. Está no lucro. Está no lucro extraordinário. Você ele vai chegar o Natal de 2023 agora, sem nenhuma mácula, sem nada, sem um indiciamento. Ele teve aqueles chamados lá na PF, ele depois e tal, mas tá tudo muito lento. Aí eu volto à observação do Lênio Streck, assim, ele escreveu um belo artigo no nosso portal, no portal ICL, recomendo a leitura, e o Lênio fala, olha, tem aqui a cantoria lá do Mauro Cid, mas nada foi levado ainda a termo, ninguém foi indiciado, a coisa segue nessa lentidão, não sei o que estão esperando, e ele tá nessa leveza total. Eu acho que uma coisa é espetáculo de prisão, outra coisa é impunidade. Também não vamos exagerar na impunidade, né? Tudo Chico, bem que a gente não pode fazer o que fez a Lava Jato, né? E eu falava que aquele vedetismo que subiam, né? Ele disse agora, o Gonê, que não busca palco nem holofotes, né? É porque aquela turma lá que estava antes dele, né? Inclusive o próprio Janot e a turma do Paraná lá, né? O Deltan Dallagnol, toda essa galera, o negócio deles era vedetismo e para faturar em cima disso. E perseguição, não é para ser tolerante com corrupção, não, mas era uma perseguição a políticos para demonizar a política. Ia pegando aos poucos, então você se lembra, alguns que eles começaram a perseguir, né? Como o próprio Eduardo Cunha, você fala, bom, merecido, a gente sabe que o cara está fazendo pilantragem mesmo. Mas nada, aquilo era tudo um circo armado para chegar onde eles queriam. O fetiche deles era meter Lula na cadeia, tirá-lo da disputa presidencial. É esse tipo de ação do Ministério Público e de juízes deletérios, como a gente viu, né? Foi isso que nos legou Michel Temer e 4 anos de um presidente cavaleiro da morte, Jair Bolsonaro. Esse tipo de ação que o Ministério Público não pode ter. Vamos perseguir os políticos. Vai apurar direito as coisas. Quando tiver prova, aí sim, indicia o cara. Mas perseguição política e fazer média com televisão, jornal, aí não. Diga. Sim, Chico, esse foi o recado direto do Lula. O Lula sofreu isso, né? Nós todos. Né? Exatamente, foi totalmente dentro das suas palavras aí. Mas eu creio que teremos muito tempo agora para os testes, né? Para a gente entender qual será o comportamento dessa nova figura, desse novo PGR do Gonê. E eu acho esse teste, a gente vai ter um entendimento mais para valer quando começarem a chegar os casos relativos a Bolsonaro, né, que são inquéritos que já têm mais de um ano, né, vão completar um ano, inquéritos muito, digamos, com muito lastro,
Pegue, por exemplo, o inquérito do golpe, que está com o Xandão. Esse inquérito tem pelo menos 1000 personagens, esse inquérito tem provas, esse inquérito tem a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, esse inquérito tem gravações, esse inquérito tem vídeo do próprio Bolsonaro falando de urna eletrônica. Então, esse está recheado e vamos ver o que irá acontecer quando chegar nas mãos do novo procurador-geral que tomou posse hoje. E o Dino também estava lá, o ministro Flávio Dino, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele postou nas redes sociais a respeito disso. Para talvez a tristeza de Sérgio Moro, o Dino continua nas redes sociais, né? Imagina, o Dino continua nas redes sociais, vai para o Supremo, onde já está o Zanin, e o Moro fica assistindo a isso, assustadíssimo. Sabendo que a história dele, né, pode chegar no Supremo Tribunal Federal também. O que ele disse? Hoje fui à posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Desejo sorte e sucesso na missão fundamental de defender a Constituição Federal e as leis para que os direitos cheguem em todos os lares do Brasil. Segundo uma nota do painel da Folha de São Paulo, essa demora também do ministro Flávio Dino em deixar o Ministério da Justiça, porque ele vai sair só em fevereiro, está gerando um desconforto no Supremo Tribunal Federal, porque pode acontecer uma situação de vácuo na pasta. Agora, por essa nota, já dá para ver que o ministro Flávio Dino já vestiu a toga, né? Porque ele já está sendo, assim, completamente imparcial ali, falando num tom completamente ameno, como um ministro do Supremo, não é não, Chico? Ah, sim, ele já vestiu a toga, ele já está espiritualmente se sentindo lá nas reuniões do Supremo. Acho que os auxiliares vão tocar essas operações, aliás, operações muito bem sucedidas em relação à lavagem de dinheiro, porque são operações bem inteligentes, né? Operações para sufocar os ganhos, sufocar a máquina ganhadora de dinheiro do tráfico, de personagens como esse personagem aí bolsonarista, o Fortão aí que foi indiciado hoje. São operações importantes, mas o Flávio Dino está com a cabeça já no Supremo, ele já está todo ali de preto, com a sua toga elegantérrima, tá tudo certo isso aí. Agora, ele não tem culpa, né, Gabi, se o Lula não nomeia já o nome da justiça. Então, ele vai ter que ficar ali, fazendo um duplo papel por enquanto. Chico, a posse dele está prevista para, se não me engano, 22 de fevereiro, né? Isso, até exatamente. lá ele pode continuar respondendo pelo Ministério da Justiça. Não, o presidente Lula deve ter o tempo que ele achar necessário, né, para escolher. Que é uma pasta-chave, né, Chico? Escolher bem, né, politicamente bem, com a competência que o cargo deve ter, com o timing político que deve ter. Eu acho muito engraçado, eu vou citar aqui, porque hoje eu estava lendo aqui a Folha de São Paulo, e o painel lá do Fábio Zanini diz assim: vamos agilizar a possibilidade de um longo período até a nomeação do novo ministro da Justiça pelo presidente Lula tem gerado incômodo no Supremo Tribunal Federal. Agora eles criaram isso. Os nossos coleguinhas, em vez de dizer assim, quem é que está incomodado? Tem gerado incômodo, né? Mal-estar, né? Tem gerado mal-estar. Esqueci lá do Globo, né? A Malu Gaspar. Gerou mal-estar. Então, eles criam esses termos, uma fonte me disse, mas não é capaz de dizer quem é que está incomodado e por quê. E por que está incomodado? Ora, está incomodado é a Folha de São Paulo, que quer governar, mas não vai governar, que quer queimar Dino, que hoje saiu aqui dando pau na Gleisi Hoffmann, né, porque fez críticas a certo jornalismo que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos, vergonhoso sim, né? Partidário. A gente tem isso para vários colegas da grande mídia fazendo esse papel. Calma, o presidente Lula terá o tempo que ele achar necessário, né? Eu acho que o Dino, amanhã, por exemplo, tem um anúncio importante, que ainda é um projeto tocado por ele e pelo Capelli, que é a questão do bloqueio do celular.
a partir da manhã, segundo anuncia o governo, qualquer celular roubado não valerá mais nada porque ele terá dispositivos... É um aplicativo, né, Chico, para combater roubo e furto. Exatamente, Vamos explicar Gabi, isso amanhã direitinho, né? Como é que é o aplicativo, como funciona. Perfeito. Mas, então, esse é um anúncio importante que o Dino, ele tocou junto com o Capella, então eu acho que ele quer estar junto com isso. Tem mais o balanço da criminalidade no Brasil, que deve sair daqui para sexta-feira, que, pelo que se sabe, pelo que se apurou até agora, tem dados importantes de modificação dentro dessa pauta. Então, acho que o Dino ele quer fazer ali, ele vai entregar com um balanço da gestão dele, com as operações, aí vai passando a bola durante o mês de janeiro, porque eu acho que em fevereiro a gente terá um novo ministro da Justiça, porque senão já é tempo demais também. 2 meses sem ministro, assim, com o Dino ali já espiritualmente no Supremo, e ainda tendo que dar expediente lá, eu acho que também já é tempo demais. Ô, Chico Sá. Em janeiro não acontece nada, né, Gabi? Janeiro, também tem isso. Dezembro, agora até o mês de janeiro é só festa, é gente viajando. Não dá para subestimar o Brasil. Mas a justiça em recesso. O roteirista aqui o roteirista é brabo, né, Gabi? Tribunais totalmente. em recesso, o legislativo parado. Mas essa história do aplicativo, a gente já tem algumas informações a respeito dele que, né, inclusive está no nosso site, cl.com.br. O Ministério vai lançar amanhã o site e o aplicativo, ele se chama Celular Seguro, justamente para combater roubos e furtos de telefone celular em todo o país. E aí, o que acontece? Uma vítima, por exemplo, que tem o seu celular furtado, roubado, ela pode bloquear o aparelho, a linha telefônica, e também os aplicativos bancários, que é o mais importante, né? A gente fica preocupado por causa disso. Você tem que pegar o seu celular e ter uma pessoa de extrema confiança sua, onde você registre as coisas do seu celular no aplicativo do celular dessa pessoa. Né? Pode ser seu companheiro, pode ser sua mãe, pode ser alguém da sua confiança, a quem você vai passar esses dados para que imediatamente, porque se você teve seu celular roubado, né, você não tem como usá-lo, é claro, para bloquear. Mas porque aí você usa o sistema dessa pessoa de confiança para bloquear, né? Bloquear, porque aí os seus dados estão armazenados lá no dela, né? Exatamente. Então... Agora, seria bom que o ministro anunciasse, que o presidente anunciasse, quando anunciar o novo ministro da Justiça, e definir também a questão da segurança pública, né? Você está falando. Eu acho que 2 ministérios talvez fosse recomendado agora, né? Vai ser uma área, Chico, vai ser o grande tema eu acredito que será o grande tema da eleição. A responsabilidade, a gente sabe, de policiamento, polícia civil, polícia militar, é dos governos estaduais, é de cada governo dos 27 estados, mas não dá para você ter um governo federal a essa altura, e com esse cenário que a gente enfrenta, sem estar metido, assim, para valer, numa discussão sobre segurança pública no Brasil, que é, aliás, um tema, uma pauta que se cobra muito da esquerda. A esquerda passou muito tempo ausente, sem querer descer para essa discussão, sem querer, talvez, se complicar em polêmicas sobre essa discussão. Mas eu acho que chegou a hora da esquerda discutir isso a sério, seja com medidas super práticas e simples, como essa questão do celular, seja como tem feito o ministro Silvio Almeida, por exemplo, que eu acho que o Silvio Almeida tem feito um papel muito inteligente, incrível, no sentido de explicar, olha, vamos acabar com esse preconceito contra direitos humanos, que é outra parada. Isso é bom para todo mundo, então vamos tentar entender. Tanto que ele foi na televisão, em rede nacional, e mostrou que direitos humanos é cuidado com cada um, não é ser a favor de bandidagem. Então, acho que tem que ter as duas pontas. Preocupação com direitos humanos e soluções práticas. Poxa, a diarista, o trabalhador que compra seu celular, tem um esforço para comprar um celular melhorzinho, vai para
parada de ônibus, tem o seu celular roubado de manhã quando vai ao trabalho, sabe? E isso eu acho que é uma solução prática interessante e a esquerda tem que começar a pensar nesse tipo de história. Ô, Xará, boa, Chico. Esse aqui, vai, Galo. Esse é um galofone, né? Esse aqui não. Galofone. É um galofone. Agora o galofone, vamos ver se vai dar certo. Eu tive a ideia aqui, né? O galofone, vamos ver se pega o som dele aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Você já está bloqueando de véspera aí o seu? Não. Aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ouvir? Dale boca, claro. dale boca. Vamos falar de boca, vamos? Vamos falar de boca? Vamos falar de América Latina. A gente vai começar, óbvio, pela Argentina, né? O spoiler veio aí, né, Chico? É isso aí, por isso que eu taquei o boca aqui. Mas, gente... Gostei da vinheta. A vinheta, boa, a vinheta. A vírgula sonora. A vírgula sonora do celular de Chico Pinheiro. Mas a situação da Argentina, gente, está cada dia mais alarmante. Hoje, por exemplo, a gente teve a informação da ministra do Capital Humano de Javier Milei, que é a Sandra Petovelho. Ela declarou que quem participar de protestos, que venha porventura participar de protestos lá na Argentina, que bloqueiem as ruas, vão ter os benefícios sociais cortados. Olha só, foi ameaça, né, gente? O almoço, o jantar, o café da manhã, porque já estão sugerindo isso. Meu Deus do céu, cara, mas isso é pior do que a ditadura. Você pegar a ditadura argentina, ela não chegou a esse ponto, porque tinha lá piquetes, tinha as mães da Plaza de Maio, não chegou ao ponto do que essa senhora está propondo. Aliás, como diz o Demore, que raios é capital humano, né? Exato. Que ministério é esse, meu Deus do céu? Mas eu acho que a gente não tem... uma semana de governo e o tal do libertário já mostrou que veio. Libertário? De libertário não tem nada, viu, Chico? O libertário ontem foi na eleição, porque ele é associado do Boca, né? Uhum. Foi lá no La Bombonera, ele vota. Foi lá votar na nova... Coitado. Foi votar, ele está numa chapa que é inimiga da chapa do Riquelme, que é o meu ídolo nacional do Boca, né? Certo. É igual o Reinaldo no nosso Galo, é igual o Zico no Flamengo, sei lá, o Sócrates no Corinthians. Riquelme. Aí vai ele enfrentar o Riquelme. Chegou lá, a turma caiu de pau, chamando ele de traíra. Ele enfiou o rabo no meio das pernas e saiu fedendo de lá. Vamos ver o vídeo? Milei. Vamos ver, tem vídeo aí? Põe. Por favor, vamos lá. Olha. Irro de pata. Teve Chamou de pata. O bicho pegou, viu? O bicho pegou. O peronismo do Boca aí imperou forte. O cara foi praticamente expulso. Agora, ele nem deveria ter... Chico, ele nem deveria ter ido nessa votação, porque nesse exato momento a Argentina estava sofrendo um horror com tempestades. Tivemos, acho que 13 ou 14 vítimas de chuvas. Teve uma ventania medonha de mais... Lá em Bahia Blanca, que é aí perto de Buenos Aires, né? Teve chuva, morreu gente. Mesmo Buenos Aires teve árvores caídas. E ele nem aí, né, em matéria de solidariedade. Olha, não sei quanto tempo vai durar esse sujeito, viu? Com esse ano ritmo. Não dura. Tirar o equivalente ao Bolsa Família se você protestar contra o governo? Pô, nem o amigo dele, o similar dele brasileiro tentou isso.
Eu acho que como ele teve uma vitória muito contundente, né, Chico Sá, Chico Pinheiro, na Argentina, ele achou que tudo bem, né, implantar medidas extremamente autoritárias e ele podia fazer o que quiser, mas ele já está enfrentando rejeição e já, vocês vão protestar, então a gente vai lançar aqui uma nota oficial, um documento impedindo vocês de irem para as ruas. E com apoio da imprensa, da grande imprensa argentina, do Clarín, do La Nación, principalmente, né, que virou um jornal de extrema-direita. E a TV do La Nación, Gabi, do La Nación, a apresentadora e o apresentador na televisão, eles chegaram a falar, é isso, tem que fazer sacrifício. Se você puder, corte a sua TV a cabo para economizar. Se você já não tem TV a cabo, corte uma refeição por dia. Come à noite, né? Uma refeição maior. Dê comida para as crianças à noite, no dia seguinte você enrola. Quer dizer, a Argentina está no fundo do poço com um débil mental, né? Débil mental não estou falando no sentido dos doentes mentais, né? Porque esse aí é fraco de mente, de caráter, de tudo mais, né? Porque eu não quero criticar pessoas que têm enfermidades, mas isso aí não é enfermidade, não é sem vergonhice mesmo. Como é que chama isso aí? O Jô Soares, né, que fazia. O super-herói. Opa, olha a Siri querendo participar da conversa aqui. Não, você não conseguiu arrumar seu celular aí, Chico, para amanhã você bloquear. A Siri deve ser argentina. Né? Siri, você é argentina, e ela veio falando. Né? Mas agora... Os caras chegam até a cara de pau, de pedir que as pessoas suprimam refeições. Né? Não, é absurdo. Chico, nem o Paulo Guedes conseguiu dar recado dessa natureza, né? Embora tenha sido na gestão dele que aconteceu coisas terríveis no Brasil, como a fila do osso, em pleno reino do agronegócio, em pleno... lá na capital do agronegócio, a gente teve fila de osso, a gente teve coisas terríveis. A gente teve o próprio Paulo Guedes dizendo que o brasileiro comia demais. Isso a gente teve. Eu lembro. Eu tenho boa memória. Você lembra também, né? Que as empregadas domésticas queriam ir à Disney, né? Teve tudo isso, mas ninguém chegou a recomendar você cortar uma refeição como quem corta uma despesa extra de uma Netflix ou de outro serviço qualquer. Argentino vai para a rua e argentino não tolera isso não. Fez bobagem em votar no cara, mas vão cobrar duro. Eu acho que ele não dura um ano, não. Olha, você viu a cobrança aí, dá para ouvir no meio dos xingamentos, dá para ouvir alguém que grita, você pôs as castas, que ele prometia tirar as castas do poder, e alguém fala, você pôs as castas, ou seja, ele está governando com todas as castas, com o Macri, com toda a elite argentina, né? Ele promete ser o tal do libertário, ser um franco atirador aí que governaria com outro tipo de auxiliares, mas a primeira coisa que ele fez foi buscar toda a velha política argentina. Xará, está chegando no final aqui, mas só para lembrar, né? Pelo menos ele sugeriu que a pessoa não come uma e não come a outra. Pelo menos tem sido mais gentil do que Bolsonaro, que falou, faz cocô num dia, não faz no outro. Bem lembrado essa escatologia bolsonarista também. É gente da mesma natureza, assim, do mesmo universo, né? É extrema-direita. Então, em vários momentos, vamos relatar coincidências desses dois universos aí, seja na Argentina, seja no Brasil. Da mesma laia, sem nenhum pedigree. Olha só. Boa, você resumiu bem. Aqui, só para a gente fechar, que a gente está no minuto final, mas a Flávia Araújo, por exemplo, perguntou, e aí, o Milei se pronunciou sobre essas chuvas? Ele apareceu, o Milei, vestido com traje militar, né, numa das áreas que foi afetada por uma tempestade. Aí, nas redes sociais, todo mundo caiu
tacando pau em cima disso, dizendo, olha, exatamente, olha, o Milei queria ser Zelensky, né? Tinha muita gente falando isso depois que ele apareceu vestido com um casaco camuflado, justamente depois dessa crise. Aí os apoiadores dele defendendo, enfim, ficou uma briga nas redes sociais. E aí, para não deixar de dar uma informação aqui antes da gente encerrar, o Milei ele decretou uma emergência no setor de energia lá da Argentina, dizendo que o governo dele vai aumentar o controle sobre os órgãos reguladores locais de gás e eletricidade, vai buscar permitir o aumento dos preços há muito controlados. Então, vem aí, gente. Vem mais por aí. Nem o cachorro dele, que já morreu, vai aguentar. Preparem-se, apertem os cintos. Apertem os cintos. Chico Sá, obrigada por hoje, meu querido. Até amanhã, né? Um beijo. Tchau, Xará. Obrigado mais uma vez. Tchau, Xará. Bora lá. Soquinho à distância. Bom, gente, vamos nessa. A gente encerra, então, falando da extrema-direita. A gente tem informação sobre aula aqui, né? Hoje a gente vai ter replay da aula, não é isso? Olha, é isso mesmo. Isso. Replay já liberado. Aula de Eduardo Marinho, fantástica. Fantástica. Ontem, 8 horas da noite, ele conversou com o Edu Moreira, ao vivo aqui no ICL. Para quem não acompanhou, gente, é a oportunidade agora de conversar, né, de ouvir o Eduardo Marinho, as reflexões dele sobre a filosofia das ruas. Ele é genial, né, o Eduardo Marinho, Chico Pinheiro. É uma oportunidade tanto poder assistir de novo. Uma figura aí, pá. É isso mesmo. Então, o replay só fica disponível até o fim do dia de hoje. Então, quem entrar ainda hoje vai receber um pacote especial de brindes que a gente preparou aqui no ICL. Aliás, perdão, ainda hoje não, amanhã, né? A gente está falando da segunda-feira. Então, a gente está falando, na verdade, do dia 19, terça-feira. Vai ser uma arte especial do Eduardo Marinho, um baralho de reflexões do Eduardo Marinho com 40 pensamentos dele. Então, cada um desses baralhos você tira e tem um pensamento, uma reflexão dele. E a trilogia Desvendando o Capitalismo do Eduardo Moreira, gente. Muito bom. Então, não perde tempo, acessa o replay e assista. Ainda hoje vai dar para assistir com um pacote exclusivo, gente. Muito bom. É isso, né? Agora a gente fica com Sinapse CL, Roberta Garcia e o César Calejão vão entrevistar o Renato Nogueira, que é filósofo, escritor, pesquisador e professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. Esse é filósofo de verdade, viu? Muito bom. Vamos acompanhar, então, a partir de agora. Obrigada, Chico Pinheiro. Boa noite, querido. Boa noite para você também. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Turma, que aula forte que a gente teve com o Eduardo Marinho. Não teve uma pessoa que não saiu sacudida, mexida e transformada. Foi essa, não foi a nossa promessa, que seria uma aula transformadora? E foi muito transformadora. Muita gente pedindo para poder assistir de novo, algumas pessoas que não conseguiram assistir, pedindo para ter a chance de assistir e se juntar às dezenas de milhares de pessoas que assistiram a aula. A boa notícia para vocês é que a gente resolveu liberar o replay para você assistir e no final também os presentes, né, para quem resolver fazer parte da comunidade ICL. Agora, a notícia que não é tão boa é que está acabando o prazo do replay. Então clica agora mesmo, aproveita que você teve tempo aí de assistir esse vídeo, clica agora e assiste essa aula que você não vai se arrepender. Um abraço. Depois comenta o que você achou. Tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir os seus comentários também.